Olá, meus amigos, saudações alvinegras e um abraço para vocês que estão nos acompanhando nesse exato momento aqui no canal do Baixada Esporte para saber as últimas informações do time do Santos, né? O Santos que acabou perdendo para a equipe do Atlético Paranaense, 3-0, e agora a última rodada do Campeonato Brasileiro, ele ainda não se livrou da zona de rebaixamento. É isso mesmo. O Santos ainda corre risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Isso porque os dois clubes que estão atrás dele, tanto o Vasco da Gama como a equipe do Bahia, ainda tem chances de sair dessa situação, desde que o Santos não ganhe a partida contra a equipe do Fortaleza e eles consigam vencer os seus respectivos adversários. No caso do Bahia, jogando contra a equipe do Atlético Mineiro lá na Fonte Nova, e no caso do Vasco da Gama, jogando contra a equipe do Bragantino em São Januário. Então, ainda uma combinação de resultados pode alijar o Santos e poder levá-lo à segunda divisão do ano que vem. Por isso que só a vitória interessa ao time, porque não adianta nada ficar olhando os resultados tanto do Vasco como do time do Bahia, aguardando alguma coisa diferente, pensar em outro resultado se não for a vitória, e numa dessa o Santos pode se complicar. Bom, o técnico Marcelo Fernandes já recebeu os jogadores hoje, conversaram muito no vestiário, o time ficou num bate-papo ali, sabendo da responsabilidade desse jogo contra a equipe do Fortaleza, time que não contará com o Joaquim e também com o Rodrigo Fernandes, mas é bem provável que o Basso deve voltar à equipe nesse compromisso. E fica aí, né, um time com um jogador que não vem atuando já há alguns dias, em virtude daquela contusão que ele teve na coxa, e agora o Basso volta no lugar do Joaquim, que acabou cumprindo, né, que vai cumprir suspensão em virtude do seu cartão. O mesmo acontecendo com o Rodrigo Fernandes, que fica de fora da equipe, e com isso o técnico Marcelo Fernandes deve colocar ali mais um jogador no meio-campo, ou, quem sabe, sair com mais um atacante, né? Mesmo porque o Santos precisa vencer, mas tem que tomar cuidado com esse time do Fortaleza, porque o Fortaleza não é nada bobo, é uma equipe perigosa e por isso tem que ter muita atenção, principalmente no que diz respeito ao conjunto que eles têm. Né? O meio-campo do Fortaleza é um time muito bem ajustado, muito bem arrumado, e o Santos tem que ter cuidado com relação a isso. Bom, algumas informações a respeito do Santos, mas antes eu gostaria que você pudesse dar aquele like aqui no nosso noticiário, né, para que a gente possa divulgar cada vez mais para o pessoal espalhado pelo Brasil e pelo mundo inteiro. São torcedores do Santos que querem informações importantes que estão rolando nesse exato momento aqui no time da Vila Belmiro. Dentre essas informações, nós já tínhamos falado isso no pré-jogo de ontem com o próprio Felipe Dias, o nosso repórter e comentarista. A gente já tinha informação do problema que aconteceu com o Marcos Leonardo, hein? O Marcos Leonardo, ele no treinamento na parte da manhã, na sexta-feira, já sabia que não ia jogar contra a equipe do Atlético, ele ia ficar no banco, porque o Marcelo Fernandes já tinha montado o time com o Furque no comando de ataque. Ele saiu chateado porque não gostou de perder a posição, foi para casa porque todos os jogadores foram dispensados, retornando à tarde por um embarque da delegação para São Paulo. Só que o Marcos Leonardo acabou se atrasando e os jogadores já estavam todos no ônibus. Ele chegou, né, os próprios jogadores, alguns que são mais experientes, aqueles que têm mais um contato maior, que passam a ser os líderes do grupo, chamaram a atenção do Marcos Leonardo e o clima não ficou legal para o jogador. A diretoria já informou os seus empresários que ele será multado, né, pelo atraso. Ele entrou no ônibus, pediu desculpa pelo atraso, disse que foi um problema que aconteceu e ele acabou se atrasando,
mas a diretoria acabou informando que ele será punido com uma multa nos seus vencimentos, né? E isso daí acabou deixando aí o próprio jogador chateado. E ele ficou mais chateado ainda por ter perdido a posição de titular. Agora resta saber o que o técnico Marcelo Fernandes vai fazer para esse compromisso, se vai manter o jogador no banco ou vai escalá-lo no jogo contra o Fortaleza. É bem provável, por aquilo que o Furques não fez, né? Não jogou praticamente nada, essa é a verdade, ele deve retornar como titular e o Furques deve ir para o banco de reserva. Bom, mas isso a gente só vai ficar sabendo amanhã no treinamento que o Marcelo comanda na parte da manhã para definir o time do Santos. Bom, outra informação importante, essa informação é alegria, né? Porque a gente sabe que o Santos está vivendo numa situação terrível nesse exato momento no campeonato e precisa vencer a equipe do Fortaleza para sair desse problema da zona de rebaixamento. Tudo pode acontecer, né? A gente sabe que tem um monte de situações que podem ocorrer na rodada de amanhã, os 3 times empatarem e o Santos está fora do rebaixamento. Um deles ganhar e o outro perder, o Santos também está fora do rebaixamento. Enfim, a única combinação que complica a vida do Santos é o Santos perder. Se o Santos perder, né, ou empatar, porque o empate também, dependendo da vitória do Vasco e dependendo da vitória do Bahia, se os dois ganharem e o Santos empatar, o Santos cai. Então, fica mesmo uma situação muito complicada nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Não pode vacilar, o Santos tem que vencer, porque como o Bahia tem 41 pontos, ele ganhando vai a 44, vai ficar com 12 vitórias. Se o Vasco empatar, ou o Vasco ganhar, né, vai a 45, já passa o Santos. Então, se o Santos empatar nesse jogo, ele matematicamente está rebaixado. Mas os dois têm que ganhar, tanto o Vasco como a equipe do Bahia. Todos eles jogam em casa, né? O Vasco joga na sua casa e o Bahia joga na sua casa. Mas são jogos difíceis que os 3 têm. Não é só o Santos que tem um jogo difícil contra o Fortaleza. O Bahia tem um jogo difícil contra o Atlético, que briga ainda pelo título, teoricamente, né? Porque o Atlético, para ser campeão brasileiro, mesmo o Palmeiras perdendo, tem que ganhar de 10-0 do Bahia, coisa que não vai acontecer nunca. E o Vasco da Gama, não. O Vasco pega o time do Bragantino, já sem pretensões nenhuma, né? Com relação ao Campeonato Brasileiro. O Bragantino, que está aí nesse exato momento com 62 pontos, é o 6º colocado, né? Ele pode brigar por vaga direta na Libertadores, mas ele não conseguiria mais, porque mesmo ele vencendo, ele vai a 65 e ele perde para o Grêmio em número de vitórias. Então o Bragantino está, né, sossegado. É mais um time que vai cumprir tabela e numa dessa o Vasco pode tirar proveito. Bom, a informação boa que a gente passa para os amigos que estão nos acompanhando, não esquece de dar aquele like e também fazer inscrição no nosso canal, né? A notícia boa é que o volante Diego Pituca, que já assinou um pré-contrato com o time do Santos, se despediu do Kashima Antlers, lá no Japão. Ele acabou na vitória de 2-1, o time venceu a sua última partida, e com isso ele acabou se despedindo, né? Chorou, quer dizer, porque ele passou um bom momento lá, ele acabou sendo um dos ídolos da equipe do Kashima, um atleta que o Kashima considera como um dos ídolos da sua equipe, mas ele já veio embora para o Brasil e agora só na temporada de 2024, quando o time do Santos se reapresentar, estará ele também se reapresentando para assinar contrato e acertar a sua situação com o time do Santos. Um ótimo reforço que o Santos ganha para 2024 e a gente torce para que a equipe se mantenha na primeira divisão e o presidente que ganhar as eleições, os candidatos que vão concorrer aí no próximo final de semana, no sábado, quem ganhar a eleição já vai receber aí um grande reforço para a temporada de 2024, tá bom? Bom, meus amigos, é isso aí. Por enquanto, as notícias são essas. A qualquer momento,
pintou novidade aqui, eu estarei de volta para informar tudo para vocês sobre Santos e Fortaleza. Esse jogo que vai ficar na história do Santos, né? Independente de ganhar ou perder ou empatar, se for rebaixado, pior ainda. Se permanecer na primeira divisão, a história vai contar que o Santos só se safou na última rodada do Campeonato Brasileiro. Um forte abraço a todos, saudações alvinegras e até a próxima. Tchau!